O Trilhas da Democracia de hoje dá início a uma série de 3 programas com o título A Comunicação para o Brasil que Queremos, numa parceria com a ABC Pública. O tema de hoje, desse primeiro programa, dessa série de 3 programas, é Comunicação e Luta Democrática. Os nossos convidados são Jorge Duarte, vice-presidente da ABC Pública. Seja muito bem-vindo, Jorge, ao Trilhas da Democracia. Lisiane Guazina, professora de Comunicação Política da UNB, onde é professora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e coordenadora do Observatório do Populismo no Século XXI. Seja muito bem-vinda, Lisiane. Acompanhando, compartilhando comigo a condução desses 3 programas, a vice-presidente de comunicação da ABC Pública, Alessandra Lessa, que há pouco tempo, recentemente, participou de um programa onde foi feita uma discussão sobre o combate às fake news, né, combate às inverdades que foram produzidas nos últimos tempos. Seja muito bem-vindo, Alessandra. Vai ser um prazer te ter ao meu lado aqui nesses 3 programas. Seja muito bem-vinda, Alessandra. Obrigada, Marco. Olá para todo mundo aí que está nos assistindo. Oi, Jorge. Oi, Lisiane. Prazer estar aqui com vocês. Prazer. Bom, eu inicio esse nosso diálogo fazendo uma pergunta que remete ao ano de 2003. Então, no início do primeiro governo Lula, era muito grande a expectativa em relação aos anseios de democratização da comunicação pública, democratização da comunicação, dos meios de comunicação de maneira geral, e, em particular, o fortalecimento da EBC. Nós iniciamos agora, cerca de 7, 8 meses, o terceiro governo Lula, e eu pediria que vocês fizessem uma avaliação em relação à possibilidade de reconstrução dessa destruição que foi feita desde o primeiro dia do governo Michel Temer até o último dia do governo Jair Bolsonaro. A gente está falando aí de cerca de 6 anos. Então, se existe a mesma vontade política que existia naquele momento, as mesmas expectativas positivas, os mesmos anseios que existiam naquele momento, se continuam existindo. Se a resposta for positiva ou sendo negativa a resposta, eu gostaria que vocês dissessem quais são as razões que explicam isso. Então, na verdade, a minha pergunta se direciona exatamente a isso, né? Quer dizer, nessa direção, né? Uma comparação entre o clima encontrado em 2003 e o clima encontrado, a situação encontrada em 2023. Jorge, por favor, você poderia começar? Olha, boa tarde, obrigado pelo convite. É uma pergunta muito interessante, porque basicamente a realidade mudou muito naquele tempo, não daquele tempo para agora, não apenas a realidade de governos, né, mas a realidade, a estrutura de formação da sociedade. Eu acho que ali se tinha uma oportunidade muito grande de fortalecer um sistema público de informação e muito mais do que isso, na verdade, né, de criar um fortalecimento da cultura de democracia, da cultura de cidadania, da cultura de informação de interesse do cidadão, que é, para mim, o eixo principal da atuação de uma emissora pública, de um sistema público de TV. Então, eu acho que era esse o objetivo, e era, em grande medida, nessa direção. Aconteceram percalços, como foi relatado aqui, e eu acho que, nesse momento, há uma intenção, sim, de reavivar essa energia, digamos assim. O ambiente é outro, né? A gente tem uma coisa nova, que é atores que ganharam muita visibilidade, muita presença na sociedade, atores de informação.
quer dizer, o jornalismo, os veículos tradicionais de jornalismo, entre os quais a gente inclui o sistema público e suas emissoras, eles não estão mais sozinhos, né? Há uma variedade enorme de atores hoje, com uma grande capacidade de despertar o interesse, de levar informação de todo tipo. Então, a competição hoje ela é muito mais acirrada, a competição pela atenção das pessoas, porque não basta tu botar um canal de TV, um canal de rádio, uma agência de notícias para distribuir informação. Isso não adianta. Se tu não gerar conteúdo útil, interessante, atrativo, relevante para as pessoas, não vai adiantar nada, é dinheiro posto fora. Então, tu tem que ter um sistema, né, que ele efetivamente atenda o interesse das pessoas. E que seja visível para as pessoas, e que seja atrativo para as pessoas. E tudo isso exige uma estratégia muito mais, digamos assim, refinada do que a gente tinha há 20 anos atrás. Porque naquele tempo, naquele momento, os atores eram um grupo bem menor de atores, né? E havia toda aquela expectativa, toda aquela energia. Hoje nós estamos num ambiente muito complicado do ponto de vista de informação. A gente tem todo tipo de coisa circulando, né, na sociedade, tem todo tipo de veículo de comunicação, né? Hoje uma pessoa, uma única, pode ter muito mais audiência do que um sistema inteiro de TV. Então, assim, como é que tu trabalha num ambiente desse? É possível? É necessário? Mas a gente tem que ter uma visão muito mais objetiva, muito mais pragmática, né? de despertar o interesse público, de dar informação de interesse público, de criar diálogos úteis, né? Que permitam construir uma sociedade mais bem informada, uma sociedade mais participativa, uma sociedade em que o sistema público não seja simplesmente porque é público, mas porque ele é relevante, porque ele é útil, porque ele ajuda as pessoas a serem cidadãos, ajuda as pessoas a estarem informados. Então, assim, resumindo, eu acho que o ambiente é completamente diferente, mas há uma necessidade ainda de um ator como um sistema público de rádio e TV, uma rede pública, uma agência de notícias públicas, um sistema público que ajude as pessoas a enfrentar esse mar de desinformação que a gente tem hoje. Lisiane, eu acrescentaria um novo elemento a partir de um certo momento da fala do Jorge. Eu não sei se ele falou, pensou exatamente nisso que eu vou dizer, mas eu imagino, por exemplo, a realidade de determinados youtubers que sozinhos têm cerca de 30 milhões de seguidores, né? Só para fazer uma comparação, do 247 tem cerca de 1 milhão, 1 milhão 250, está lutando para chegar até 1,5 milhão de seguidores. Como é que é possível levar também em consideração essa realidade que eu não sei, não tenho os dados precisos, né? Não existia em 2003. Por favor, Lisiane. Então, é um prazer estar aqui com vocês, né? Eu vou na linha do Jorge, porque eu acho que a realidade de 2023 é muito diferente da realidade de 2003, e apesar das boas intenções e das grandes expectativas em relação a uma retomada e uma redemocratização da comunicação, eu acho que a gente está numa outra situação que transcende as questões eminentemente políticas, no sentido político-partidárias, e que dizem respeito ao funcionamento dos ecossistemas de comunicação. Então, mudou muito, mudou tudo, né? A gente tem uma economia da atenção característica do ambiente digital, que passou a dominar as lógicas e os fluxos de comunicação, estruturas digitais que facilitam e muito a desinstitucionalização da comunicação, o que impacta diretamente na forma como se pensa, como se realiza a comunicação, seja comunicação de governo, comunicação de Estado, comunicação das instituições. A gente vai ter aí vários autores falando que a gente entrou numa nova era da comunicação, onde a política não depende mais do jornalismo mainstream, o consumo de notícias é definido por algoritmo, a gente tem uma dispersão das audiências, você mencionou aí a questão dos youtubers, né, dos influencers,
têm um poder de engajamento bastante grande e que acabam dando a tônica no processo de agendamento de temáticas importantes de interesse público e de outras temáticas que acabam dispersando os interesses e levando para outros debates, outras discussões ou polêmicas que não servem ao interesse público. Então, a gente tem aí um cenário que é bastante complicado, que passa por regulamento de plataformas, passa por um outro debate, mas que, concordo com o Jorge, é preciso que haja presença forte e autônoma do sistema público de comunicação para que seja possível retomar os princípios da comunicação pública de uma maneira que trafegue dentro desse contexto, dentro desse ecossistema de comunicação híbrido e diferente que a gente vive hoje. Então, é complicado, levanta outras questões que a gente tem acompanhado aí, né? Especialmente o fato de que você vai ter perfis privados e pessoas públicas ou figuras públicas que vão disputar a atenção e engajar na mesma forma que instituições, e às vezes de forma mais bem-sucedida que as instituições, né? Mas é preciso enfrentar esse debate e o fortalecimento do sistema público digamos, um aspecto fundamental para conseguir retomar os princípios de comunicação pública dentro de um regime democrático. Jorge, antes de passar a palavra para a Alessandra, eu, durante um ano, exatamente no primeiro ano da pandemia, fui diretor da TV universitária da Universidade Federal de Pernambuco, no momento em que a EBC era controlada por militares. Então, eu tive o desprazer de ter que participar de reuniões com pessoas que nada tinham a ver com a comunicação, tinham uma mentalidade que é a mentalidade de caserna, militarista, né, e que queriam, na verdade, passar a boiada, né, inclusive no momento em que se pensava em alternativas em relação à formulação de aulas, de conteúdos, para aulas remotas, para alunos das diversas escolas espalhadas pelo Brasil inteiro. Jorge, você tem informações sobre como, na área da comunicação, essa presença militar deixou as suas marcas, assim como em vários outros setores da estrutura governamental? Eu acho que, ao contrário do que aconteceu no regime militar, essas marcas, eu acho que elas não foram significativas, não. Elas podem ter sido dramáticas, pode não ter sido assim, elas podem ter tido criado um atraso, lá, né, na melhoria, na qualificação, na ampliação do papel do setor público, mas pelo que eu tenho visto, as pessoas que assumiram agora, eu acho que é uma grande vontade de reerguer o sistema, de fazer com que a gente tenha um sistema público e tenha emissoras públicas que efetivamente atendam aos interesses da sociedade e não dos governos. Essa é uma diferença muito grande, porque a gente não pode ter um sistema público, não pode ter uma TV pública, porque tem que ter uma TV pública, porque tem que ter um sistema público. Elas têm que ser relevantes para as pessoas. Se elas não forem significativas para as pessoas, se a comunicação não muda a vida das pessoas, ela não tem sentido, é jogar dinheiro fora. Então, é importante que haja uma estratégia de comunicação do sistema público que faça diferença na vida das pessoas. Não se trata... Porque, senão, a gente fica tendo emissora pública por ter emissora pública. É claro que é o primeiro passo, é importante ter, mas ela tem que ter uma inserção na realidade. E a gente tem um país em que o nível de informação é muito baixo, o nível de educação é muito baixo, os dados são muito ruins, né? As informações mais básicas as pessoas não têm. Então, o sistema público tem um papel muito grande, muito forte, muito importante, não só para levar uma informação atualizada, mas para levar educação cívica para as pessoas, educação sobre cidadania, informação sobre direitos.
o sistema público, e aí entra tudo, rádios universitárias, TVs, institucionais, Senado, Câmara e por aí vai, Assembleias Legislativas, a prioridade desse setor devia ser levar cidadania para as pessoas e não divulgar o seu órgão em que ela funciona, né? E não ter por ter. Né? É óbvio, ter a emissora é importante, que é o primeiro passo, a gente já conseguiu o primeiro passo. Né? Agora se trata de qual o propósito, por que eu trabalho nisso? Por que a sociedade bota dinheiro na TV pública? Ela precisa dar resultado. O que é resultado? É levar informação, levar cidadania, e não é só colocar no ar, tem que achar uma maneira da informação chegar nas pessoas, interessar as pessoas, atrair as pessoas e fazer as pessoas entenderem melhor o mundo, saber o que está acontecendo. Então, assim, eu acho que as pessoas que chegaram agora, até por isso, né? Porque o difícil é quando tu pega alguém que está fazendo bem o trabalho e tu assume. É ótimo, porque tu vai dar continuidade. Agora, quando tem um trabalho ruim e tu assume, tu tem uma oportunidade da tua vida de mudar e mostrar como é que se faz. Eu acho que é a chance que se tem agora de fazer diferente, fazer bem feito e de fazer algo realmente significativo, porque nós vamos ser cobrados lá na frente pelo que a gente está fazendo agora, porque nós temos um ponto de marcação, nós temos uma mudança de tempo agora, né? Nós temos uma mudança de visão. Nós vamos estar dar respostas para essa mudança. Porque senão vão dizer, vocês reclamavam, mas não fizeram nada. Então, eu acho que o momento é um momento muito especial e tem que ter muita clareza sobre o que a gente quer, a gente sabe. Eu acho que a gente tem que saber como fazer comunicação pública bem feita. Eu acho que essa é a questão. Eu acho que, para mim, o resto está tudo resolvido. Tem um monte de problema, mas está basicamente resolvido. A gente sabe que a gente quer da emissora pública. A questão é, vamos fazer acontecer? Lisiane, você é professora de uma universidade pública. Você entende que as TVs universitárias cumprem esse papel, tem a capacidade, se não cumprem ainda, tem essa capacidade de se refazer, caso não faça ainda essa ideia, de não realizar ainda essa ideia que Jorge acaba de expressar? Do meu ponto de vista, tem sim a capacidade de se refazer, e eu queria chamar a atenção para um ponto positivo, muito positivo na atual circunstância que nós vivemos, que é o fato de a gente ter especialistas profissionais de comunicação, altamente especializados, que podem e devem, né, ser motivados e motivadas a renovar os seus compromissos com a comunicação pública democrática, e com certeza tem esses compromissos, atuando de uma forma a cumprir esses princípios da comunicação pública. Eu acho que a questão aí é conseguir canalizar esses esforços a partir de estratégias, né, que otimizem iniciativas, otimizem ações, otimizem parcerias estratégicas, otimizem a atuação capilarizada nessas instituições, para conseguir produzir um material que esteja voltado efetivamente para a promoção da comunicação pública, para a educação, para a promoção da cidadania, para a promoção de direitos e para o combate à desinformação. E acho que ainda mais importante nessa lista, digamos, daquilo que é preciso retomar, refazer, é exatamente promover a literacia, né? Como funcionam as estruturas tecnológicas, os sistemas informacionais, como funcionam os fluxos de circulação, produção de conteúdos, como funciona esse grande ecossistema de mídia, como funciona, por quê? É muito importante exercer esse papel, que é um papel pedagógico e cidadão dentro dos espaços que são possíveis de serem exercidos, né? Dentro da atuação dos programas e dos canais. Acho que mas eu vejo de uma maneira positiva, eu vejo como uma grande oportunidade, né? Que obviamente não pode ser perdida, mas temos sim oportunidade, temos meios e temos pessoas. Então, nós temos aí capacidade de articular e potencializar o que está sendo feito em prol de uma comunicação pública efetiva. Alessandra, por favor. Então, aqui, um pouco para situar quem está nos assistindo, né, quem vai ver esse programa, essa conversa nossa, a gente está falando de comunicação
até agora no âmbito das emissoras de radiodifusão pública, né? A gente falou dessa parte, desse contexto de um processo de comunicação em que muitas vezes a gente enxerga a responsabilidade de comunicadores em difundir informação, em dizer o que está sendo feito por governos, por partidos políticos, por movimentos sociais, enfim, por coletividades que se unem para dizer como é que funciona e se estrutura politicamente a nossa sociedade. Então, até aqui, a gente tratou desse âmbito da comunicação pública. Eu gostaria de chamar a Lisiane e o Jorge, Marco, para poder conversar um pouco sobre outros processos de comunicação pública que acontecem no âmbito das nossas instituições, que também sofreram as consequências de um conservadorismo que nos levou a certos isolamentos. Então, quer dizer que eu funciono enquanto instituição pública, isolada daquilo que a sociedade quer, da diversidade política, cultural, desse caldeirão de ideias que é o Brasil. Então, me isolo disso e começo a funcionar a partir de um contexto de um pequeno grupo que se mantém no poder. Então, esse também é um desafio, né, para comunicadores que estão hoje no âmbito das instituições, que precisam também, em certa medida, serem redemocratizadas, vamos dizer assim. Queria ouvir da Lisiane e do Jorge, quais seriam as estratégias, Jorge? Quais seriam os instrumentos, né, para a gente ouvir mais a sociedade, trazer para o âmbito, né, das instituições, dos nossos quadrados, dos nossos escritórios, né, em que a gente executa políticas públicas, em que a gente obedece legislações que são ali pensadas no parlamento, o parlamento que tem, veja, vários espaços para escuta social, nós temos comissões, nós temos debates, nós temos audiências públicas acontecendo ali, mas quando chega no âmbito das instituições, do judiciário, do Ministério Público, do próprio executivo, há um isolamento dessa sociedade. Então, de que forma os comunicadores públicos podem, né, tanto estruturar políticas de comunicação, quanto pensar em mecanismos e instrumentos que podem ser acionados para que a sociedade participe da vida política do país para além do período eleitoral, para além do que acontece ali previamente ao voto, à escolha, né, do próximo governante, dos próximos parlamentares, enfim. Lisiane? Bom, eu queria problematizar um pouco. Eu queria dizer o seguinte, que, de um ponto de vista... acho que o grande desafio para a garantia desses espaços de participação é conseguir pensar que esses espaços não sejam iniciativas individuais ou voluntariosas dos profissionais da comunicação que trabalham nessas instituições, ou que vão utilizar apenas os espaços institucionais que têm alcance limitado dentro das instituições. O grande desafio aí, você menciona, né, é o fato de que esses espaços eles têm que transcender, eles têm que passar, permear as estruturas e as rotinas de produção dentro dessas instituições, né? O que significa que é preciso ultrapassar o gargalo para transformar princípio em estratégia em política pública de fato. E, para isso, precisa convencer os agentes que estão também nos topos das hierarquias e tomadas de decisão, né? Isso é algo... é a tarefa hercúlea que precisa ser feita também. Agora, por outro lado, eu acho que tem o seguinte, a gente está num momento em que existem múltiplas formas de participação social e que não se resumem aos canais somente oficiais das instituições, né? Você tem múltiplas formas de atuação da sociedade civil organizada, que pode fazer e faz o papel estratégico de articular, de facilitar diferentes frentes em defesa de uma agenda da comunicação pública. Eu acho que conseguir unir essas pontas, né, que são os comunicadores, os profissionais, as comunicadoras, os profissionais que estão dentro das instituições, com essas redes, que são os espaços dos movimentos sociais, da academia, da pesquisa, dos grupos de pesquisa, das associações, né? Por exemplo, a BCP Pública está aqui, né? Então, essa organização para otimizar iniciativas e criar mecanismos ou restabelecer redes e mecanismos
para o cumprimento desses princípios da comunicação pública e para fortalecer a participação social, não depende de períodos eleitorais, não depende de campanhas eleitorais, né? Ela depende da capacidade de articular desses agentes. E aí se faz muito, se faz bem, mas também se dispersa energia. Então, é preciso articular em frentes específicas, definir agendas e pontos que são, digamos, inegociáveis, né? E atuar em cima desses pontos. Acho que essa capacidade de articulação fortalece os profissionais e as profissionais que estão dentro das instituições e que podem aí se reorganizar institucionalmente para responder a essas demandas, que são demandas organizadas e que passam a ganhar a agenda pública de uma maneira incontornável. Esse é o ponto, né? Jorge, o que você acha disso? A Lisiane está correta. Eu acho só que a gente tem que lembrar que esse é um país patrimonialista, e a comunicação, ela historicamente, a comunicação que a Alessandra fala, ela é uma comunicação que serviu a senhores. Ela vem de Getúlio Vargas, né, criou o DIP, todo mundo sabe que foram 15 anos aí de uma estrutura de comunicação a serviço do governo, né, que aí entra manipulação, censura, controle, tudo que pode imaginar, né? Quando a gente estava se livrando disso, vem regime militar, que adota um modelo muito parecido, né? Então, no fundo, o que a gente está falando aqui é de uma comunicação cidadã, uma comunicação pública, que é, na verdade, algo muito novo. Ela vem com a Constituição de 88, eu chamo muita atenção com um concurso público para comunicador, que era uma coisa impensável. Ninguém imaginava antes que tu podia ter um comunicador a serviço do Estado. O comunicador era a serviço do ministro, do governador, do deputado, de seja quem for, né? E só isso está entranhado. Isso ainda está entranhado na cultura, né? Na cultura brasileira, de que a comunicação do setor público ela serve ou ao dirigente ou à estrutura. E só recentemente foi dada ênfase para o fato de que a comunicação ela está como Estado a serviço do cidadão. Mas toda a nossa lógica, a nossa história, toda a cultura, ela ainda tem muito a ver com a gente divulgar a instituição, a palavra divulgar ela é horrorosa, né? É divulgar a instituição, divulgar a autoridade, divulgar o evento, né? E não informar as pessoas. Não é semântica isso só, é a maneira de tu fazer a comunicação, né? Então, eu acho que a gente está aprendendo. Eu tenho expectativa agora de que vai ter concurso público para comunicadores num período mais curto agora, que a gente possa dar, inclusive a própria ABC Pública está dialogando sobre isso, né? A ideia é que tu tenha uma comunicação de Estado a serviço da sociedade, e não uma comunicação de governo a serviço da autoridade, como tem sido a tradição nesse país. Então, eu acho que também, nesse sentido, tem muita... A gente que trabalha em comunicação no setor público, a gente tem muita responsabilidade. Eu costumo dizer, né, que a gente tem duas facetas. Tu tem a faceta do desempenho, tu tem que fazer as coisas bem feitas, tu tem que entregar bons produtos, tu tem que entregar informação para as pessoas, né, mas tu tem que ter a faceta da influência, a tua capacidade de influenciar autoridades, o setor público, as pessoas, comunicar sobre comunicação. Nós temos um papel muito importante, é um papel difícil, mas é um papel necessário, né? Porque a estrutura do Estado de comunicação não vai mudar sem que os agentes de comunicação, principalmente os profissionais, eles não ajam seriamente, né, de uma maneira muito incisiva para mudar isso. Porque senão o risco que a gente tem é que daqui a 30 anos a gente vai lançar mais um pouquinho. E a gente já passou o tempo demais, né? Já passou o tempo demais. Eu acho que a partir da Constituição, né, dos concursos, o Judiciário, eu acho que fez um trabalho muito bonito de estruturar a área de comunicação em todos os setores, né? Eu acho que a Assembleia Legislativa, hoje tu tem exemplos lindos do setor público, né? Tirando aqueles excepcionais como a área da saúde, né? Tu tem muita gente boa, mas isso eu não diria ainda que é a tônica. Né? Não é a grande maioria.
eu acho que já são bons exemplos, e a ABC Pública ela trabalha no sentido de disseminar boas práticas de comunicação, de valorizar a comunicação, de explicar a comunicação, mas isso é um pouco tarefa do líder da comunicação, que deve ser o profissional de comunicação. Né? E a gente fala muito do cargo, né? Ele é chefe da comunicação, ele é editor de comunicação. Na verdade, a gente é líder da comunicação. Nós temos que liderar a comunicação nas instituições. Esse é um papel importante, porque a gente, de fato, tem uma defasagem. A gente tem uma defasagem que tem muito a ver com a história desse país, tem a ver com a cultura do setor público. E, às vezes, até surpreende, né, que as pessoas não entendam muito bem como seria uma comunicação de Estado. É nada mais ou menos que uma comunicação voltada exclusivamente ao cidadão, que, por sinal, é uma coisa nova, relativamente nova, até na administração do setor público. Vem, eu acho que do final do século passado, a ideia da administração pública voltada para o cidadão. Por incrível que pareça, é um conceito novo. Né? Então, assim, historicamente falando, né? Então, eu acho que a comunicação, ela muitas vezes é vista com braço político, né? De apoio político partidário, tá? E não de braço de apoio a políticas públicas, por exemplo. Então, a gente tem que repensar a comunicação, e eu acho que a liderança disso são dos profissionais de comunicação. Nós temos que fazer mais estratégia de comunicação, mais estrutura de comunicação, mais planejamento de comunicação, cujo fim último é atender ao cidadão. E não divulgar a instituição, e não divulgar os eventos, e não divulgar a autoridade, né? Que é mais ou menos assim, uma prática ainda, infelizmente, comum no Brasil. Isso remonta um pouco, Marco, aquilo que a gente discutiu no programa que eu participei com a Aline, né, sobre direito à comunicação. O que a Lisiane e o Jorge estão trazendo aqui para a gente é que temos que deixar de observar a comunicação pública, né, tanto a comunicação que é empreendida dentro do sistema de radiodifusão pública, quanto dentro das instituições, enquanto processos que vão culminar ali na implementação de políticas públicas, que é o que o usuário o cidadão está mais interessado, saber se vai chegar, né, a política pública na porta da casa dele, na escola, enfim, na rua. Então, observar a comunicação para além dessa atividade que é meio, que é tarefa, que é trabalho, que é assessoria, né, para a comunicação enquanto direito. Então, eu não devo fazer uma estratégia para atender ao senhor eleito, que vai ficar durante um tempo provisório, né? Eu tenho que fazer uma política pública de comunicação que, de fato, atenda ao direito de comunicação que o cidadão requer, e que está descrito na Constituição desse país. Então, o que ele precisa em termos de comunicação, né? O que eu preciso fazer para dar vazão às necessidades comunicacionais desse usuário de serviço público, desse cidadão que está lá na ponta e que muitas vezes é esquecido nos planos de comunicação das instituições desse país, né? A gente não lembra de atender ele. O cliente, que a gente fala nas assessorias, é o presidente da agência, é o secretário, é o ministro de Estado, é o presidente da República. Então, acho que recupera um pouco aquilo que a gente conversou no outro programa e que está relacionado a, então, a gente encarar, de fato, essa estrutura, esse aparelho que a gente tem no Estado, como um aparelho que atende às necessidades que estão descritas num direito fundamental do ser humano, né? Não importa se seja brasileiro ou não. Meu áudio. Me permite... O tema desse programa é comunicação e luta democrática, né? E eu gostaria de fazer uma pergunta a Jorge e a Lisiane sobre uma forma de comunicação que foi produzida pelos movimentos sociais, em particular nos momentos mais emergenciais dos últimos anos. Eu estou pensando aqui durante a pandemia, principalmente no primeiro ano da pandemia, da Covid, e no decorrer, na verdade, de todo o governo Bolsonaro. Estou pensando, por exemplo, na experiência da divulgação da cozinha solidária, das iniciativas da cozinha solidária, das iniciativas do Armazém do Campo. Estou pensando no MST, no MTST, nos sindicatos, no trabalho de comunicação pública que foi realizado Sim. pelos movimentos sociais durante esse período de emergência sanitária e de emergência política. O que
fica como aprendizado, Jorge e Lisiane, dessas experiências que foram feitas a ferro, né, por parte dos movimentos sociais, que, diga-se de passagem, não nasceram agora esses trabalhos de comunicação. O que esse trabalho realizado pelos movimentos sociais no campo da comunicação devem ficar como experiência a ser incorporada nas políticas, na formulação das políticas de comunicação por parte de governos democráticos. Por favor, Jorge, e depois Lisiane. Olha, eu acho que foi um momento muito difícil da história nacional, né? Os últimos anos foi um período muito complicado. E os movimentos sociais, ONG, sindicatos, eles tiveram um papel muito importante, porque, de alguma maneira, eles fazem um tipo de comunicação descentralizada, né? Eles falam com seus públicos e, muitas vezes, eles conseguem alcançar uma audiência até maior. E isso é muito importante, são experiências muito únicas que podem ser compartilhadas. Talvez seja o momento da gente descobrir essas coisas, organizar a informação, descobrir como eles trabalharam para que isso seja compartilhado e eventualmente apropriado como aprendizagem coletiva, né? O papel dessas instituições, e a gente está falando até de sindicatos médicos e outras instituições que tiveram uma atuação mais aguda nesse período, há exemplos muito bacanas. E acho que talvez seja o momento da gente registrar isso para não deixar passar. E que a gente possa ter um tipo de aprendizagem coletiva e que esses exemplos, que a gente não tenha mais um período assim, né, mas que esses exemplos sirvam para incorporar na comunicação do dia a dia. Eu acho que o principal talvez seja isso, a gente aprender com essas experiências. Lisiane? Eu vou na linha do Jorge, no sentido de que acho que um dos grandes pontos dessas experiências que ocorreram nesse momento tão duro da história do país, da história da humanidade, né, é justamente a gente olhar para a comunicação pública que é feita de uma maneira descentralizada, fora desses espaços institucionais do Estado, né, e que essa comunicação pública ela pode ser feita de uma maneira desintermediada, né, com um grande potencial de sucesso, utilizando esses canais e essas lógicas, essas dinâmicas, esses fluxos novos de comunicação que vêm muitas vezes do digital aliado à experiência comunitária, à experiência da rua, à experiência da vida concreta que está fora da rede. Então, dessas comunidades. Eu acho que esse é o ponto, olhar para essas experiências como experiências de comunicação pública efetiva, de interesse do cidadão para o cidadão, e que passa por demandas para o Estado, né? Organizar essa memória coletiva das experiências é uma ideia muito legal, né? Passa pela noção de que é preciso que a gente consiga estabelecer redes que incorporem essas experiências num processo de formação coletiva, mas não é só uma formação coletiva que fica dispersa ao longo de cada experiência, ao longo do tempo, ou nos seus grupos, nas suas comunidades, nos seus movimentos, mas que possa ser organizado como uma experiência coletiva que dê um sentido efetivamente coletivo à própria noção de comunicação pública que a gente tem tentado trabalhar nos nossos locais, né, de trabalho, nas nossas instituições. Eu acho que conseguir estabelecer uma aproximação entre essas formações é muito importante. E eu ia destacar o fato de que a gente tem que pensar na formação relacionada à comunicação pública. Então, não só a formação que está sendo dada na universidade ou nas universidades, mas a formação de uma maneira geral, não só focada para os profissionais de comunicação nas instituições públicas ou nas instituições, mas efetivamente pensar num processo de formação da comunicação voltada para a comunicação pública, voltada para os interesses do cidadão, voltada para uma comunicação de Estado, que seja trabalhada, inclusive, nas escolas, né? E aí eu estou dizendo do ponto de vista de quem está lá no ensino médio, de quem está já tendo contato com determinados conteúdos de comunicação, né? Que está tendo contato com conteúdos relacionados a fluxos comunicacionais, ao digital, às mídias sociais, etc., mas que muitas vezes não está tendo contato com conteúdos relacionados à comunicação pública
e a comunicação voltada para a cidadania, ao que é relacionado ao que é potencialmente necessário para uma participação efetivamente cidadã do ponto de vista da comunicação. Eu acho que a gente precisa estabelecer esses pontos, né? Conseguir conectar esses pontos, e isso vem de antes da formação específica dos comunicadores ou das comunicadoras na universidade, por exemplo, né? Alessandra? Nesse sentido aí, Lisiane, existem hoje as iniciativas de educomunicação, né? Mas que ainda eu acompanho de longe, mas como espectadora do que como uma pessoa que atua nessa área, mas eu vejo que ainda está muito distante dessa discussão da comunicação enquanto instrumento para a participação política. Você acha que podia se inserir no rol de disciplinas, vamos falar da educomunicação, e se estender isso para uma base curricular nacional, no ensino médio? A gente precisa explorar esses caminhos, né? Eu imagino, assim, de como levar isso para a escola, de como fazer disso uma ponte para o controle social, né? Não só para que se participe, né, efetivamente do Estado e da elaboração de políticas, mas para que se controle, para que o cidadão consiga observar o Estado de uma forma mais ativa, né, cobrando, né, observando a prestação de contas e, de fato, conseguindo extrair dali informações que sejam de interesse público. Você acha que esse é o caminho, de a gente começar pela universidade e tentar influenciar os governos a implementarem uma educomunicação voltada para a construção da cidadania, da participação, do controle social? Bom, eu acho que esse é um caminho essencial, porque a gente tem que pensar no longo prazo também. A gente não está pensando só no momento específico, né, que é esse momento de agora de retomada da democracia e de uma reconstrução democrática, mas a gente tem que pensar no longo prazo dentro dessa nova configuração que a gente está conversando aqui, que é uma reconfiguração da própria forma de fazer comunicação, de participar e de entender qual é o papel do Estado, né? A gente precisa efetivamente, a gente tem hoje inúmeras iniciativas, são iniciativas de educomunicação, de literacia midiática, de educação midiática, enfim, espalhadas pelo Brasil inteiro. A gente tem iniciativas relacionadas ao combate à desinformação, por exemplo, a Rede de Combate à Desinformação, que une uma série de iniciativas, de projetos, de grupos de pesquisa, etc., do Brasil inteiro, mas a gente precisa também potencializar nessas iniciativas ou em outras exatamente a discussão sobre comunicação pública, né? Eu acho que esse é um ponto necessário, que precisa entrar nos debates que estão hoje voltados para a desinformação, que estão hoje voltados para a educação midiática no sentido mais geral, mas trazer a comunicação pública, os parâmetros, trazer os princípios, trazer os conceitos de comunicação pública para esse debate, porque muitas vezes eles estão nesse conjunto de outros elementos, não estão destacados, né? E precisam ganhar holofotes próprios, né? Eu acho que esse é o ponto. Jorge, na sua experiência de elaboração de políticas públicas institucionais, você acha que cabe esse novo desenho, né, de olhar para o cidadão e incluí-lo dentro das políticas de comunicação institucionais, observando esse momento de necessidade pedagógica até? Eu acho que, na verdade, é engraçado que quem olha a gente falando diz assim, mas isso não é óbvio, não. Não é óbvio. Na verdade, essa coisa é óbvia, né? A gente, quando fala de comunicação pública, a gente, na verdade, que a gente está num país que tem déficits de vários tipos, inclusive esse, né? Então, na verdade, assim, as conversas que a gente tem com profissionais de comunicação de tudo que é canto, eu nunca vi alguém ser contra isso. Todos querem, a questão toda são o dia a dia. O dia a dia mata a gente, né? As demandas, as equipes pequenas, estruturas pequenas, pressões de vários tipos, agenda institucional, mas assim, é uma tarefa necessária.
Então, por isso é que o esforço nosso, da BC Pública, de estar o tempo todo reiterando essa agenda, chamando a atenção para não deixar ninguém esquecer do óbvio, que nós somos pagos pelo setor, pela sociedade para dar um retorno para a sociedade, né? Para contribuir para a evolução da sociedade, tanto em termos de uma vida melhor, quanto em termos de democracia, de acesso à informação, de acesso ao direito público, aos direitos. E aí uma coisa engraçada, né, que quando a gente fala em comunicação, boa parte do discurso ele vai para a informação. Comunicação é diálogo, é interação, é dupla via, né? Quer dizer, nós temos que falar, mas nós temos que ouvir, nós temos que pesquisar, nós temos que saber o que o público quer, nós temos que conversar para saber suas necessidades, para poder atender da melhor maneira possível. E nós de comunicação, às vezes eu falo que são vícios da publicidade, de jornalismo, né, que são especialistas em jogar informação, distribuir informação, e é menos comum a ideia de ouvir o público, até porque é caro às vezes, né? A gente tem que recuperar na comunicação o conceito de Paulo Freire, o conceito das pessoas que pensaram comunicação. Comunicação é diálogo. Né? Então, nós temos que... até o próprio sistema público de comunicação tem que entender o que a sociedade quer de informação, o que eles precisam de informação, o que interessa, o que é útil, o que é relevante, o que é significativo, para poder atender essa demanda. E não alguém numa sala achar que aquilo é interessante e sair distribuindo, que é mais ou menos a nossa tradição. Nós temos uma tradição de divulgação, né? E hoje, cada vez mais, eu usava antes uma imagem em sala de aula, que a divulgação é mais ou menos como tu subir no alto do prédio e jogar confete. Né? Tu joga o confete, tu jogou. Né? Joguei o confete. Agora, qual é o impacto desse negócio? Né? Tu distribuir informação aleatoriamente, de uma maneira não estratégica, e uma informação ainda por cima que interessa só a ti, só a tua instituição, isso é perda de tempo, é perda de dinheiro, é perda de recurso, é perda de energia, é perda de amor próprio. Né? Então, a gente tem que ser mais estratégico na comunicação. Nós temos que pensar mais claramente qual o objetivo da minha instituição, qual a missão da minha instituição, quais as políticas públicas, e como a comunicação pode contribuir para isso, para fazer com que a minha instituição, as minhas políticas públicas, elas tenham resultado, tenham um impacto, sejam significativos para as pessoas. Então, isso eu acho que é um pouco de aprendizagem, porque se a gente se distrai, a gente cai e fica fazendo divulgação, porque a gente é muito bom nisso. Né? A nossa tradição é essa e a gente é muito bom em fazer isso. Só que cada vez mais essa divulgação, entre aspas, ela tem menos impacto. Porque são tantos atores, tantos meios, tanta coisa que está circulando hoje, que a informação relevante ela acaba se perdendo. Né? A informação significativa, aquela mais elaborada, ela se perde. Se tu não tem uma estratégia muito boa, não só de gerar informação, mas também de empacotar essa informação, de atrair o interesse, de fazer chegar nas pessoas, né? de fazer com que seja significativo para as pessoas, é quase perda de tempo. Então, cada vez mais, eu acho, nessa sociedade que a gente falou lá na primeira pergunta, né? Lá na primeira questão que foi colocada, cada vez tu tem meios melhores, mais práticos, mais baratos de distribuir informação. E cada vez está mais difícil de fazer a informação chegar nas pessoas. Porque as pessoas estão olhando para o lado. Elas estão olhando para outro lugar. Elas estão vendo um vídeo no TikTok. Elas estão fazendo um negócio lá, né, que não estão prestando atenção na gente. Como é que a gente faz? Então, a gente tem que ser muito mais estratégico, a gente tem que ser muito mais cuidadoso, a gente tem que achar maneiras de encantar as pessoas, de alcançar as pessoas, porque elas realmente estão com... o mercado de informação está altamente competitivo. E olha, quando eu falo altamente, é assim, é muitas vezes mais do que era há 20 anos atrás, recuperando um pouco o que o Marco falou lá no início. Nós já estamos na parte final do programa. Eu fiquei rosa agora, eu já estava com uma camisa rosa e agora o cenário ficou completo, né? A câmera também ficou agora rosa. Eu gostaria de fazer, talvez, a última pergunta, pegando
algo que o Jorge falou, com o qual eu concordo, né? Comunicação é falar e ouvir também, né? E eu estou pensando num público específico que é o público evangélico, né? O povo evangélico, né? Que é alguma coisa que vem preocupando no sentido do apoio que uma fração significativa, majoritária desse povo vem apoiando pautas, bandeiras, que acabaram confluindo no bolsonarismo. Jorge, como é que é possível, Jorge e Lisiane, como é possível estabelecer essa comunicação do falar e ouvir com esse povo evangélico sem abrir mão dos princípios da laicidade do Estado? Jorge e Lisiane. Pergunta complicada, mas é assim. Eu acho, na verdade, que tem muitos atores que são arrogantes, né? Os evangélicos, para começar, são vários perfis diferentes, né? São vários, tem vários grupos, digamos assim. Eu acho que a palavra é diálogo, é ouvi-los e conversar com eles. Tem coisas que eles têm a opinião deles e é isso, é assim. Não tem que mudar. Eu acho eu acho que essa grande queixa não é por influência nos evangélicos, é porque não tem diálogo. Eu acho que a gente criou uma moldura, né? uma visão preconceituosa. E por conta disso, a gente não faz o que a gente está falando aqui, que é conversar, que é entender, que é ouvir, que é explicar. E nos termos deles, que é o que nos interessa, é conversar. E tem gente que não vai mudar a ideia, e é assim mesmo. Isso é democracia. Isso é ótimo. Né? Imagina aquela música do Vinícius fala, né? Se todos fossem iguais a você. Isso é uma bobagem, seria um mundo horroroso se todo mundo fosse igual a todo mundo. Né? Então, essa diversidade é maravilhosa. Então, o que eu acho que faz falta mesmo é achar canais de diálogo, é achar maneiras de ouvir, de falar e de entender, né? E de explicar. Eu acho que é um pouco isso. Eu acho que há uma visão tanto quanto preconceituosa, talvez um pouco arrogante até, mas eu acho que o caminho é o diálogo, sinceramente. Lisiane? Bom, eu vou partir mais ou menos alinhada com o Jorge. Eu acho que existe uma diversidade, uma miríade, mesmo dentro da comunidade evangélica, tem grupos muito diversos, né? E quando a gente está falando aí em algo que relaciona participação política ou participação social com um sistema de crenças, obviamente que as coisas... Você vai ter ali variáveis que são variáveis complexas para se lidar, mas do ponto de vista da comunicação, eu acho que é identificar pontos de conexão, pontos de diálogo. E os pontos de diálogo eles estão dados dentro do nosso sistema, que é do nosso sistema do Estado de Direito. Né? A gente tem uma Constituição, a gente tem interesses de todos os cidadãos e cidadãs, independentemente de qualquer credo, de qualquer vínculo. Então, são esses pontos de conexão que, do ponto de vista da comunicação, precisam ser explorados para que se possa ter um ambiente de diálogo em todas as instâncias, né? E de todas as formas. Obviamente que não é possível exigir que as pessoas tenham o mesmo tipo de posicionamento em relação ao mundo, à vida, à política ou qualquer outra coisa. Mas... do ponto de vista da participação social, das necessidades dos cidadãos e cidadãs, e do ponto de vista de uma comunicação também cidadã, respeitosa e efetiva para atender aos interesses dessa parcela da população, é possível de ser feita. Agora, é possível, é claro, né? Precisa que esses mecanismos sejam azeitados, precisa que haja também a vontade de dialogar entre os diferentes grupos. Alessandra, nós temos 5 minutos pela frente. Você quer fazer uma ultimíssima pergunta, bem pontual? Eu gostaria de fazer uma consideração sobre o que a gente falou aqui e terminar com uma pergunta, né? Eu acho que foi muito importante essa discussão nossa, esse encontro nosso, para
dizer para um público com o qual a gente não está acostumado a conversar, que é o público do Trilhas da Democracia, um público mais amplo do que aquele que a gente é acostumado habitualmente a conversar. Então, já saímos, demos um pontapé, né, eu acho, Jorge e Lisiane, nessa história de difundir para outros públicos, né, aquilo que a gente já conversa, prega nas nossas escolas, universidades, né, nas nossas plenárias de associações, de entidades do terceiro setor. Então, saindo daqui, né, qual o passo inicial? O que a gente pode fazer agora, né? De tudo isso que a gente falou aqui, o que a gente pode fazer em termos de comunicação pública para avançar um pouquinho mais? Sair daqui e entrar, aí eu estou falando com os nossos públicos mesmos, né, com os comunicadores, entrar nas instituições da qual eu pertenço e buscar uma rede colaborativa e tentar observar como que os usuários, fazer uma consulta pública, né, o que eles pensam, como que eles se organizam, né, ao redor daquelas necessidades que o órgão em que eu trabalho atende. Enquanto emissora de radiodifusão pública, vamos lembrar, não temos só a EBC, né, temos, como o Jorge já falou, temos as TVs legislativas, temos as emissoras que estão sediadas nos estados, que são administradas por governos locais. Então, como que esse público que está aqui acompanhando o que a gente está falando, né? Qual o passo inicial? É elaborar uma estratégia, Jorge? É buscar uma rede colaborativa, Lisiane, né? Que desse um resumo geral aqui, qual é o pontapé que a gente precisa dar rumo a uma sociedade mais democrática com o apoio da comunicação pública? Alessandro, eu acho que tu meio que deu caminho. Meio não, tu deu caminho. Aí eu acho que principalmente a organização, entendeu? Eu fico assim, tu tem uma rede de universidades federais nesse país, tu tem uma rede de assembleias legislativas, tu tem um judiciário, esse pessoal todo está mais ou menos conectado, se conhece. Por que não trabalhar juntos para a gente ter uma política de comunicação fortes, voltadas ao exercício da cidadania? Então, eu acho que o que falta mesmo é uma organização. Eu tenho conversado com o pessoal dos institutos federais, por exemplo. É um pessoal maravilhoso, né? Por que não trabalhar juntos para a gente ter modelos de comunicação participativos, informativos, relevantes para as pessoas? Por que as universidades... Né, por exemplo, assim, eu tenho falado, né, as emissoras públicas. Hoje, os sistemas públicos são para produzir conteúdo, e não mais de TV e rádio. Isso quase que não existe mais. Eu produzo conteúdo para as mídias sociais, para portais, para tudo que é lugar, né? Então, na verdade, esses sistemas têm que ser para gerar conteúdo significativo para as pessoas. As universidades poderiam fazer isso com as suas TVs. Eu sei que muitos estão em estado precário, eu sei que tem 1 milhão de problemas, mas eu acho que com o que tem, a gente consegue dar passos significativos, a gente consegue avançar. E eu acho que o principal mesmo é uma espécie de conscientização, assim, nem conscientização, é de priorização disso. Eu acho que conscientização já existe. Eu sei também que tem 1 milhão de dificuldades, eu reconheço. Mas assim, né, não dá para ficar reclamando. Né? Senão a gente não sai da cama, né, de manhã cedo. Então, eu acho que é a organização para tematizar a comunicação, digamos assim. Eu vou nessa linha também, eu acho que esse caminho está dado. É o fortalecimento das redes em torno de uma agenda comum para a tematização dessa questão e para replicar experiências que são experiências exitosas, mesmo que sejam localizadas, né? Mas é necessário organizar essa rede, que ela já está aí, ela tá trabalhando, mas de uma maneira muitas vezes dispersa, em torno dessa agenda comum e colocar essa agenda para funcionar. Eu acho que esse é o ponto necessário hoje, né? É uma frente, e essa frente tem que articular esses diferentes atores que já estão atuando de forma mais dispersa. Muito bem, nós chegamos ao fim desse primeiro programa de uma série de 3 nessa parceria Trilhas da Democracia ABC Pública, sobre comunicação para o Brasil que queremos. Hoje a discussão foi sobre comunicação e luta democrática. Eu gostaria mais uma vez de agradecer a participação do Jorge Duarte, vice-presidente da ABC Pública. Muito obrigado, Jorge. Lisiane Bazina, professora de comunicação política da Universidade de Brasília, coordenadora do Observatório do Populismo
no século XXI. Muito obrigado, Lisiane, mais uma vez. Eu que agradeço. E Alessandra Lessa, vice-presidente de comunicação da ABC Pública, parceira, que continuará acompanhando aqui o Trilhas da Democracia nos 2 próximos programas. Na próxima semana, o tema será comunicação e participação social. Até lá!